relacionamento, parte 2. Então, pessoal, falamos no vídeo anterior sobre script de relacionamento com o cliente. Surgiu algumas dúvidas com relação a como construir esse script. Cara, quando eu falo script, eu posso definir script como um passo a passo, tá? Então, como eu vim da área de redes, como eu vim da área de telecom, trabalhei muito tempo como analista de data center, como analista de redes, eu não fazia nada de configuração em roteamento, em roteadores, sem que eu tivesse um script, né? Por quê? Porque se de repente, sei lá, eu trabalhava em um grande provedor, na verdade a maior empresa de telecomunicações do mundo, que era a América Móvel, e quando eu tinha alguma manobra de fazer alguma configuração dentro de um roteador, e esse roteador atendia lá 20, 15, 30 mil usuários pendurados nesse roteador, nesse equipamento, e quando eu ia fazer alguma manobra nesse equipamento, de repente mudar alguma configuração lá de protocolo de roteamento, do SPF, BGP, alguma manobra lá que fosse feita, eu não faria nada sem ter um script, porque se eu fizesse alguma coisa errada, eu voltava para o script e ia me guiar. Então, trazendo esse cenário da parte de redes, da parte prática lá, para o relacionamento com o cliente, o script é justamente um guia para você, é uma cola para que você mantenha a conversa direcionada para o objetivo. E qual é o objetivo do script de relacionamento? É trazer informações das dores dos seus clientes, do cliente específico, da necessidade daquele projeto específico. Porque ele está lhe contactando nesse momento para que você desenvolva um projeto voltado para redes, voltado para segurança eletrônica, voltado para câmaras IP, para a necessidade dele. Então, assim, algumas dicas que eu posso deixar para vocês aqui com relação a esse script primeiro, como é que está a empresa, qual é a situação do cliente, se é uma empresa, se é um condomínio, com quem você está falando. Muitas das vezes, sei lá, você está falando com um gerente, você está falando com um supervisor, você está falando com um síndico, você está falando com alguém da comissão, você está falando com um engenheiro da empresa. Então, assim, saber com quem você está falando. Então, isso é muito importante você pontuar. Terceiro, não é feio, coloquem na sua cabeça isso. Não é feio você perguntar qual é o budget de investimento para esse projeto. Não é feio. Quando eu falo budget, eu estou perguntando quanto que o cliente imagina investir nesse projeto. Que de repente você já pode alinhar, né, sincronizar as ideias com o seu cliente. Porque assim, o cliente quer instalar um projeto de 90 câmaras, de 90 a 120 câmaras, e ele vem me dizer que ele tem 30 mil reais para fazer esse serviço, sendo que ele quer câmaras IP. Não tem como fazer, não existe em fórmula mágica. Nem roubado eu acho que consiga atender ele dessa forma. Então, assim, filtrar qual é o budget do cliente é muito importante. Se ele lhe der essa informação, você está voltando para seu laboratório com a informação que vale ouro, entendeu? Então, é uma dica, saber qual é o budget de investimento para esse projeto. Outra dica, saber qual é os pontos críticos, quais são as prioridades, porque o cliente, muitas das vezes, o que acontece? Tem respostas, só para vocês entenderem, tem respostas que o cliente que sabe, não você como técnico. Eu vejo em muitos casos que eu acompanho meus clientes de consultoria, eu vejo em muitas ocasiões o técnico, o projetista querer responder coisas que ele não tem informação, e que quem detém essa informação é o cliente. Por exemplo, dentro de um cenário de um condomínio, vamos lá para o exemplo de condomínio, quais são os pontos críticos do condomínio? Cara, a gente já vem com uma ideia de mercado que entrada e saída de veículo é um ponto crítico. De repente, elevador, se o prédio tiver elevador, né, se for um condomínio vertical e que tem elevador, é um ponto crítico. Agora, assim, saber que lá no fundo da torre 20 existe um ponto escuro, e que quando a pessoa gosta de fumar um cigarrinho da paz lá,
aquele cigarrinho do índio, ele vai lá para aquele ponto escuro fumar e é proibido fumar esse cigarrinho do índio dentro do condomínio, quem vai saber essa realidade é o seu cliente. Então assim, é perguntar ao seu cliente quais são os pontos críticos. Essa resposta quem dá é o cliente. Você deve levar a solução para esses pontos críticos. Então, pontos críticos de câmeras. Ah, mas o cliente ele não sabe de câmera, então ele não sabe onde vai instalar. Pelo contrário, 80% das câmeras, quem define os locais é os clientes nos meus projetos, através dessas informações. E 20% eu defino junto com eles. Tá? Então, isso você consegue nessa informação. Então, o script é construído com essas informações. Então, para vocês que surgiram dúvidas sobre script, é nada mais do que um guia, um passo a passo, para que vocês não se percam na conversa, porque de repente, assim, tem ocasiões que você vai visitar o cliente e o cliente conversa, mas não conversa nada sobre o assunto. Conversa sobre a morte da cachorra, conversa sobre a guerra na Europa, conversa sobre tudo que está acontecendo, mas não conversa nada sobre o projeto. E você acaba perdendo, queimando esse cartucho dessa primeira visita. Então, o script serve para isso, para lhe guiar, para você filtrar essas respostas, para você conseguir nortear a sua conversa, a sua primeira conversa com o seu cliente. Um ponto também específico que eu não falei no outro vídeo, me vou deixar bem pontuado aqui, é apresentar ao seu cliente os próximos passos. Isso é muito, mas muito importante. Porque na hora que você for, na primeira visita, que você for conhecer o seu cliente, que você definir lá o seu script, que você trazer informações em cima desse script, e você chegar para o seu cliente e pontuar, olha, agora a nossa prática é fazer o segundo, o terceiro, o quarto passo até chegar a uma proposta. Não sei, você que vai desenvolver lá as suas melhores práticas, ou então se quiser aprender, vem cá no treinamento da Palas, treinamento de consultoria, que você vai saber o segredo do sucesso quanto a isso aí. Então, quem vai definir os processos, apresenta para os seus clientes os próximos passos. Não deixa de apresentar. Se possível, já deixa definido datas para os próximos passos, porque você vai precisar botar o seu cliente. Lembra lá no outro vídeo que eu falei para vocês sobre o cliente que surgiu aqui para Palas, que é um edifício comercial, tá? Eu vou precisar visitar ele no mínimo 5 vezes até chegar à proposta comercial. No mínimo 5 vezes eu vou ter que visitar ele. Não Bruno como comercial, porque eu já visitei. Agora eu vou envolver a outra equipe, que é a equipe de desenvolvimento de projetos. Depois eu vou envolver a outra equipe, que é de construção de planilha orçamentária, até chegar a apresentação. Então assim, no mínimo de 3 a 4 visitas eu devo fazer com ele durante esse período até chegar à proposta. Isso é enjoativo? Não, isso aí é até positivo para o seu projeto, para a sua apresentação, para o seu relacionamento com o seu cliente, tá? Não tenha dúvida que o combinado não sai caro. Então, o que você precisa combinar é no script de relacionamento. Na primeira visita, chegar para o seu cliente e apresentar quais são os passos bem definidos para alcançar, até chegar, na verdade, à proposta comercial. Então, script, para quem ficou na dúvida, script é justamente um guia, um passo a passo, as perguntas-chave, é você se guiar com relação, para nortear a sua conversa, a fim de trazer o objetivo, que são informações cruciais para o sucesso do seu projeto. E algumas perguntas, como eu já falei, devem ser realmente obrigatórias, tá? Então, fica mais uma dica aqui sobre relacionamento, script de relacionamento. Valeu!